Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino remoto. Eu sou a professora Valéria Bezerra e ministro de disciplina de Física, como vocês já devem saber. Bom, terceira série, antes da gente começar a nossa aula, eu queria dar uns avisos para vocês quanto às postagens, tá? Ainda não está sendo possível eu postar essas aulas individualmente para cada turma. Então, eu estou postando aulas de modo geral. Quando eu coloco lá no GR8, vai a aula para todas as turmas. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou lá na parte de descrição colocando qual é o dia que essa aula vai valer para você. Lembrando que nós temos 3 aulas por semana, então significa que você tem que ter 3 aulas aí para acessar. Se tiver mais do que isso, você está se antecipando. Então, para que ninguém fique perdido, eu vou colocar lá na descrição. O terceiro ano 2 vai. É, é, a turma terceiro ano 2, essa aula é referente à data tal do dia tal. E aí você já sabe qual é o tempo, porque eu vou colocar lá os dias da semana, tá bom? Enquanto ainda não é possível postar as aulas para cada turma. Então, a gente vai ter que fazer esse esquema, tá? Quem tiver dúvida, quem tiver confuso, vocês podem lá me perguntar no fórum que eu respondo tranquilamente, tá bom? Bom, na última aula, eu comecei, né, com a parte de eletrostática, indiquei para vocês aí também uma aula da plataforma Explicae, espero que vocês tenham assistido. E hoje nós vamos falar aí, retomar alguns conceitos que eu falei anteriormente e falar sobre os processos de eletrização, certo? Só para relembrar o que a eletrostática estuda, tá? Nós vamos analisar interações elétricas e essa primeira parte vamos estudar as propriedades e ação mútua de cargas elétricas em repouso em relação ao sistema inercial. Lembrando que sistema inercial, ok, é o nosso referencial, porque na física tudo precisamos de um referencial, ok? Bom, na última aula eu tinha finalizado com os princípios da eletrostática, né? Falei das cargas elétricas da matéria. Lembramos lá dos modelos atômicos, que, juntamente com o seu desenvolvimento, também, né, se desenvolveu esse estudo dos fenômenos elétricos. E quando eu tenho um corpo eletrizado, esse corpo eletrizado ele obedece aos princípios da eletrostática, que são dois: o princípio da atração e repulsão, que é quando nós temos corpos com sinais iguais, carregados positivamente ou negativamente, e de atração quando esses corpos têm sinais opostos, positivo e negativo. E o princípio da conservação das cargas elétricas, que fala sobre o fato de você ter 2 ou mais corpos ali em um mesmo ambiente, isolado do meio externo, e se estão carregados, eles vão ali estar próximos e em contato, na qual, é, mesmo que uma nova distribuição de suas cargas seja feita, a carga total no início, antes da interação, será igual à carga total no fim, depois da interação, ok? Só para a gente relembrar aqui, para ter mais um exemplo, porque na aula passada eu também falei, né, desse exemplo de como é que funciona o princípio da conservação das cargas. Nós temos aqui 3 esferas metálicas, A, B e C, coloridinhas aqui, que estão eletrizadas com cargas 3, -2 e 5 coulombs, né? 3Q, 2Q e 5Q. Então, essa é a situação inicial.
qual será a carga de cada uma após o contato simultâneo. Aqui eu já até coloquei, né? Faltou eu fazer uma animação aí, mas não tem problema, de como é que elas vão estar dispostas. E por que que antes elas estavam com 3, 5 e -2 e agora todas as três estão com o mesmo valor, ou seja, o mesmo modo. A gente vai ver daqui a pouco que isso aí tem a ver com um tipo de processo de eletrização. Mas, né, aqui nós vemos o princípio da conservação sendo respeitado, porque se essas cargas estão em um sistema isolado, aqui a região delimitadora, e elas só estão ali em contato entre si, isso significa que vai haver uma redistribuição, né, das suas cargas, porque existem cargas com excesso e outras com falta de elétrons, serão redistribuídos até que se alcance o equilíbrio, nesse caso aí, das interações elétricas. E lembrando que para eu saber qual vai ser o valor de cada carga, eu preciso saber o valor total de todas, somando, né? 3, 5 e -2, eu somo a carga de total, 3 com mais 5 e -2, o sinal também vai junto, e vejo qual é o valor no início, e para saber o valor no final, eu tenho que dividir igualmente, ou seja, se eu tenho 3 cargas, se eu tenho 3 corpos, eu vou dividir por 3 o meu valor de carga total. 6 dividido por 3 vai ser 2 coulombs, então, ao final, cada uma vai ter 2 coulombs, respeitando o princípio da conservação. No início, eu tinha valor 6 de carga total, agora eu permaneço com 6 de valor total, mas com uma nova distribuição aí entre os corpos, ok? Vamos agora falar sobre como eletrizar um corpo, tá? Nós já vimos quais são as características quais são as características elétricas da matéria. Ora, eu posso ter um corpo neutro, é a tendência de todos os corpos ser naturalmente neutro, né, em relação às cargas elétricas. Outras vezes eu vou ter um corpo carregado positivamente, outras vezes carregado negativamente. Como é que eu faço isso? Como é que eu altero esse corpo inicialmente neutro e coloco ele como positivo ou negativo? Tá? Eu vou fazer os processos de eletrização. E a eletrização, ele é um fenômeno pelo qual um corpo neutro passa a eletrizado devido à alteração no número de seus elétrons. Lembrando que quando a gente fala dessas interações elétricas, o que é ganhado e o que é perdido, né, de um corpo são seus elétrons que estão ali, né, livres em torno da matéria, em torno do átomo, né, que cada um de nós é composto, ou de qualquer objeto que nós estamos analisando. Então, quem tem essa facilidade de sair e retornar são os elétrons que estão ali, né, em torno do núcleo livremente, tá bom? Então, para eu eletrizar um corpo positivo ou negativo, eu tenho que mexer na quantidade de elétrons desse corpo, tá bom? E o primeiro processo de eletrização, né, que é o mais fácil de fazer com que um corpo fique eletrizado, é por atrito. Você esfrega um corpo no outro. Você pode esfregar uma régua com um tecido, como nós estamos vendo aqui no exemplo. Você pode esfregar, uma bexiga, né? Você pode esfregar uma bexiga na sua cabeça ou na cabeça do seu irmão, como o menino está fazendo aí. E você vai ter aí que vai ter uma eletrização. E quando isso acontece, a eletrização, os corpos que estão aí se atritando, eles vão, após aí o, o atrito, eles vão adquirir cargas de mesmo módulo, mas sinais contrários.
Aqui vocês podem ver que o garotinho, ele atrita a bexiga na cabeça do irmão, mas para haver a atração elétrica, ele encosta na parede, ou seja, em um terceiro corpo. Então, para eletrizar, eu uso um corpo, para atrair, eu uso outro corpo, certo? Mas, como é que eu sei o sinal da bexiga e o sinal que a cabeça aí do bebê, né, ficou? Eu sei que eles vão ficar com sinais contrários, porque toda eletrização por atrito vai resultar em sinais diferentes. Quando você tem um corpo atritando com o outro, você vai ter a mesma quantidade de carga distribuída. O que é a quantidade de carga, professora? O que é um módulo? É o valor numérico dessa carga: 2, 3, 4 coulombs. Então, no atrito, eles vão ter mesmo um módulo, só que os sinais vão ser diferentes. Se a cabecinha aí do bebê, né, que ao ser atritado com a bexiga, se a cabeça dele ficou eletrizada negativamente, a bexiga vai estar eletrizada positivamente, ou seja, bexiga positiva, cabeça do bebê negativa, ok? E nem sempre isso vai acontecer. Ah, a bexiga sempre vai ser positiva. Não, ela pode se atritar com outro objeto e pode ser negativa. E é por isso que foi criado aí uma lista chamada de série triboelétrica para saber qual é a tendência dos objetos quando se atritam de ficar positivo ou negativo. Então, aqui a gente tem a ordem, né, de sinal que eu tenho de alguns objetos, ok? São de todos. Mas se vocês quiserem achar no Google, na internet, é o que mais tem essa série aí com vários materiais. Então, a gente pode perceber aqui, por exemplo, que se eu tiver a pele de um coelho, se eu pegar um coelho e atritar com uma garrafa de vidro, por exemplo, após o atrito, quem vai estar carregado positivamente é a pele de coelho, e quem vai estar carregado negativamente é o vidro, porque ó, quem está aqui em primeiro, que tem a tendência de ficar positivo na hora do atrito, primeiro é a pele do coelho, depois vem o vidro. Então, aqui, ó, na interação entre os dois, quem vai ficar positivo é a pele do coelho, quem vai ficar negativo é o vidro. Só que, se eu pegar esse mesmo vidro, uma garrafa de vidro, e atritar com o cabelo humano, agora o vidro vai ficar positivo e o cabelo humano vai ficar negativo. Por quê? Por conta justamente dessa interação diferente agora com materiais diferentes. Então, a tendência é que agora o vidro fique positivo e o cabelo fique negativo. E aí, se eu pego o cabelo e a mica, que é um tipo aí de material, também, agora quem vai ficar positivo é o cabelo, quem vai ficar negativo é esse material chamado mica. E por aí vai, ok? Outro processo de eletrização é por contato. Você não precisa atritar, você não precisa esfregar. Basta encostar, como vocês estão vendo aí, as duas esferas se encostando. E mesmo que o corpo inicialmente esteja neutro, se ele se aproximar de um corpo eletrizado e encostar, ele vai ser carregado com uma determinada quantidade de carga. E nessa eletrização por atrito, o sinal da carga ele vai ser o mesmo. Lá no por atrito, não, por contato, perdão. No contato, o sinal é o mesmo, mas no atrito, o sinal é o contrário, né, após a eletrização. Então, aqui é diferente, né, esse tipo de eletrização, quando você eletriza por contato, o corpo, opa, o corpo ele vai adquirir o mesmo sinal, né, do outro corpo que estava inicialmente carregado, e enquanto ao módulo, ou seja, o valor numérico, vai ser um pouquinho diferente. O valor numérico vai ser baseado lá no princípio da conservação das cargas elétricas.
quando eu tenho uma eletrização por contato, o valor de cada carga após a eletrização por contato, ela vai obedecer aquele princípio da conservação das cargas elétricas. Eu somo o valor total antes do contato e após o contato eu pego o valor total da carga e divido pelo número de corpos. Então, se eu tenho 2 corpos, eu vou somar os valores das cargas e depois dividir, por 2, já que eu tenho aí 2 esferas em contato. Então, aqui, ó, inicialmente esse corpo estava neutro, valor de carga 0. Aqui eu tenho uma carga carregada positivamente, ó, representação em torno da sua superfície, que é onde as cargas têm a tendência de se acumular, 5 coulombs. Então, 5 mais 0, 5 é a carga total da interação entre esses dois. Após aí o contato, vou dividir por 2 e cada uma vai ficar aí com o valor de 2,5, tá? Então, os corpos adquirem carga de mesmo sinal e o módulo, valor numérico, é dado pela soma algébrica das cargas e dividida igualmente entre elas. Se eu tivesse 3, tinha que pegar o 5 e dividir por 3. Se tivesse 4 esferas, pegava o 5 e dividia por 4 esferas, ok? E por último, temos a eletrização por indução. Aqui, você induz um corpo a ficar carregado. Ele inicialmente é neutro, e aqui eu preciso de 3 corpos para ver a indução. Eu preciso do induzido, que é o que vai se eletrizar, que é essa esferinha aqui, ó, isolada da Terra. Eu preciso do indutor, que é o corpo carregado que vai se aproximar e não vai encostar, isso é importante saber. E eu tenho o terceiro corpo, que sim, vai encostar e vai servir como um fio terra para escoar uma determinada quantidade de carga, ok? Na eletrização por indução, inicialmente o corpo é neutro, ó, dividido igualmente, só que aí quando você aproxima um corpo indutor, que é carregado, o que ele vai fazer? A tendência dele é atrair cargas de sinais positivos e afastar cargas de sinais negativos, já que ele está carregado negativamente aqui. Aí o que acontece? Quando ele fica próximo, ele divide, como vocês estão vendo aqui, ó, na animação, e quando ele divide, um lado vai ficar positivo e o outro negativo. Aí vem a pessoa, e vai funcionar como fio terra, encosta, vai escoar todo esse essa, esse excesso aqui acumulado nessa extremidade para, né, o seu corpo. E aí, o que acontece? Depois disso, o indutor se afasta e, ao final, o induzido fica carregado positivamente, tá? Na eletrização por indução, o corpo induzido, ao final, ele sempre vai ter carga de sinal contrário ao indutor. Então, por isso que eu falei aqui, ó, a questão do sinal do indutor. Se o indutor é negativo, no final, o induzido fica positivo. Se fosse o contrário, a barra positiva, o que aconteceria? O induzido seria negativo, ok? Então, eletrização por indução acontece dessa forma, certo? E aí nós temos esses 3 processos de eletrização para a matéria. Bom, pessoal, a aula era somente para falar sobre esses processos, uma aula bem curtinha. Agora que vocês já conhecem todos esses conceitos, vocês já podem responder as questões da apostila do Explica aí, questões de 1 a 6, que é a primeira parte, tá bom? E fazer um resumo desta aula. Leiam a apostila do Explica aí que eu já passei para vocês, que é da página 677 até a 679, e façam um resumo desta aula, tá bom? Para a entrega até a data do dia 5 de março, com tempo aí até o 5º tempo do seu turno, ok? Lembrando que estes resumos que eu estou a pedir a vocês
Lembrem-se que precisa ter cabeçalho da escola, tem que ter o seu nome, sua série, o seu turno, tá ok? Para que eu possa identificar corretamente. Bom, no mais, a nossa aula termina por aqui. Boa diversão nos estudos a vocês e até a próxima aula.